Queridos irmãos, a palavra que será ministrada hoje, ela é designada ao tribunal de Cristo. Semana passada, nós tivemos a mensagem que falamos da primeira ressurreição, que logo na sequência da primeira ressurreição vai ter o tribunal de Cristo. Se eu não falar do tribunal de Cristo, eu vou estar atropelando a palavra, E depois do tribunal de Cristo vai ter as bodas do Cordeiro. E depois das bodas do Cordeiro vai ter a grande tribulação. Aí vai ter a tribulação, a primeira fase, e também a segunda fase da grande tribulação, que será falada aqui, que vai ter a segunda vinda de Cristo em glória, que vai ter a dispensação da plenitude milenar, que vai ter a última revolta de Satanás e a sua destruição definitiva, que vai ter o juízo final. Aí, meus irmãos, que será a segunda ressurreição. Porque logo na sequência será o estabelecimento do novo céu e a nova terra. E depois nós vamos falar sobre a eternidade com Deus, E vamos concluir com referências bíblicas sobre a vinda de Jesus Cristo. Então, da primeira ressurreição até a segunda ressurreição é um período relevante a 1000 anos, Então, na primeira ressurreição, logo após a primeira ressurreição, vai haver o quê? Vai haver um tribunal, será chamado Tribunal de Cristo. Então, abra suas Bíblias comigo no livro de 1º e 2º Coríntios, no capítulo 5, e a partir do versículo 10, para a nossa meditação. Oi? Eu tenho uma dúvida a respeito da primeira ressurreição, mas pode ser no final do estudo também? Tá, eu tô toda a vida, eu vou estar dando explicação e Deus vai dar uma compreensão de uma forma tremenda para nós. 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 10, você puder acompanhar aí, será gradativo, será coisa boa para a nossa compreensão. Que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou por bem, ou por mal. Queridos, a palavra de Deus, ela disse o seguinte acerca do tribunal de Cristo: porque importa que todos nós compareceremos ante a perante, ou seja, na frente de Cristo sentado, e nós na frente. Nós quem? Os salvos, as pessoas que foram arrebatadas, as que foram libertas, as que foram separadas. Nós estaremos diante do tribunal de Cristo para cada um receber o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. A igreja nossa, que é porque no Velho Testamento não tinha a palavra igreja, no Velho Testamento era a nação de Israel. No Novo Testamento que surgiu a igreja a partir do momento que houve a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, Ali foram nomeadas pessoas como diácono, presbíteros, apóstolo,
para poder fazer com que a igreja crescesse. Jesus, ele deu uma palavra da igreja, ele falou: a porta do inferno, ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja, ela é a noiva de Cristo, e após o arrebatamento ela passará pelo tribunal chamado Tribunal de Cristo. Para quê? Para receber os atavios que são simbolizados pelos galardões que os salvos hão de receber, né? Paulo, ele é rico em falar isso. Ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12, e fala também em 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 5 e no versículo 10. As nossas obras, elas serão avaliadas pelo crivo divino. Se aquilo que fizemos para o Senhor aqui na terra foi qualificativo, ou seja, foi de qualidade. Que tipo de qualidade? Tipo uma qualidade de ouro, que é uma qualidade de excelência. Ou se foi uma qualidade de prata, ou se foi qualificado em pedras preciosas, ou se foi qualificado como madeira, como feno, como palha, que é a palavra grega que é utilizada por Paulo para tribunal, é bema. Bema era utilizado, e que era uma palavra grega que era utilizada para designar o palco do pódio dos juízes no julgamento de Olimpíadas, que eram Jogos Olímpicos de competidores, né? Que competidores vencedores eram premiados a receber as coroas das suas premiações, né? E não julga a si mesmo melhor, e nem também consideravam outros melhor do que eles. E o tribunal de Cristo, os cristãos premiados não se julgarão melhor do que ninguém, e nem outro julgará melhores do que eles, pois a avaliação das obras será feita pelo perfeito crivo divino, né? Que não é uma expressão humana, tipo, eu me coloco como um perfeito em ouro. Não é eu que vou qualificar as minhas obras. Lá não haverá suspeita de jurados, né? No critério da avaliação das obras, nós nunca devemos confundir o tribunal de Cristo com o tribunal do trono branco, porque o tribunal do trono branco é o julgamento final, que será o último julgamento. O tribunal de Cristo, para julgamento de avaliação das obras do salvo, é para entregar as recompensas e os galardões. Esse tribunal que nós estamos falando hoje é o tribunal da galardoação, né? Que é o dia de sentar no pódio, que é o dia de receber a recompensa, que é o dia da grande obra que você praticou ser galardoada. Então Paulo fala muito disso em 1 Coríntios 3, a partir do verso 12 até o 15. E quanto ao trono branco, meus irmãos, o trono branco, eu não vou falar dele, mas vou dar só uma respaldada aqui, é para transferir o julgamento da sentença de condenação de pessoas que viveram uma vida de perdição, que não
não se arrependeram dos seus pecados, que se dará em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Ainda que o crente se salve da condenação eterna pela justificação plena que a fé em Cristo Jesus lhe dará a vazão de alcançar, nós vemos aqui em Romanos capítulo 5:1 e também em Romanos capítulo 8 e no versículo 1, que o apóstolo Paulo fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele será julgado pelas suas obras realizadas na terra durante a peregrinação para o céu. Então, o juízo final será um dia dele, O estudioso relata esse dia como o dia dele. Então, o critério para as entregas dos galardões antes dos cristãos receber esses galardões, as suas obras deverão ser avaliadas e depois receberão uma espécie de qualificação para que cada um saiba o tipo de galardão que eles vão receber. Nos Jogos Olímpicos modernos, apenas 3 níveis de classificação na prova conseguia subir no pódio e receber o prêmio. O primeiro lugar a receber medalhação era a medalha de ouro, que é honrar o mérito de alto nível elevado. O segundo lugar de receber a medalhação era a medalha de prata, E o terceiro lugar receberia a medalha de bronze. Só, meus irmãos, que no tribunal de Cristo apenas 3 classificações receberá o galardão de primeiro lugar, que será a medalha de prata, será a medalha de ouro, de prata, e será também a medalha de pedras preciosas. Dos 6 níveis classificados, que será ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palhas. 3 classificatórios e 3 desclassificatórios. Por exemplo, o ouro. Nós vamos falar do ouro. O ouro é o mais nobre metal que simboliza não apenas a riqueza, a ostentação humana, mas também as coisas que têm procedência divina. Se você não sabe, o ouro, no livro de Jó, 22, 23 até o 25, e Apocalipse capítulo 3 e versículo 18, ele é de extrema importância, aliás. O ouro, ele tem a procedência divina, pois ele originou em Deus, que é o verdadeiro dono do ouro e da prata. Quem disse isso foi Ageu, no capítulo 2 e no versículo 8. O homem que tornou algo valioso é belo, em símbolo de cobiça e ostentação. Portanto, o ouro, ele representa obras feitas em Deus. O ouro é muito cobiçado na terra, e por isso ele perdura e ele também resiste o fogo. As principais peças do tabernáculo sagrado eram feitas de ouro puro, era revestida de ouro, que você pode conferir em
Êxodo capítulo 25, no versículo 31, Êxodo 26, 37 e Levítico 24 e no versículo 6. Muitos utensílios no templo do Senhor foram construídos por Salomão. Era ouro puro, né? Você pode recorrer em 2 Crônicas 4, 19 até o 22, 2 Crônicas capítulo 5, do versículo 1 a seguir. Então, a própria praça da cidade santa da Nova Jerusalém, ela é adornada de ouro puro, né, que está escrito em Apocalipse 21 e no versículo 21. Então o ouro é símbolo de ostentação, todo mundo quer ouro. Os irmãos podem perceber que a maior parte das pessoas que perdem as suas vidas é em busca da riqueza, é em busca do ouro, é em busca da excelência, do bem-estar social. Então o ouro será o nível mais elevado da galardoação dos cristãos, que receberá o mais elevado prêmio pelas suas obras. Agora, a prata ela é um símbolo de resgate, de redenção. A Bíblia fala que ela é tipo um resgate. Êxodo capítulo 30, no versículo 11 até o 16, significa a obra realizada com a base na redenção que há em Cristo Jesus, né, que Paulo fala em Efésios capítulo 1 e no versículo 7. E caso daqueles que anunciam o Evangelho de Jesus Cristo voluntariamente, sem exigir recompensa financeira, também será nomeado como galardoados na prata, né, que está em 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 16 até o versículo 18. Embora, meus irmãos, isso não se exclua o direito dos que trabalham integralmente no Evangelho de receber o seu sustento, né? Porque tem muitas pessoas que são realmente dedicadas à obra, não tem prazo para poder trabalhar fora, porque são pessoas que vivem em prol do Evangelho, né? Esses recebem o dinheiro para pagar suas despesas, a sua vida social, mas não é algo que esteja errado, é porque as pessoas vivem em prol de fazer a obra de Deus, não tem como elas investir no trabalho, são muito dedicadas, ela vive só para isso, né? Então Paulo fala disso no capítulo 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 13 até o versículo 14, né? Mostrando que não está errado o homem de Deus trabalhar na obra de Deus e ser salariado para poder pastorear, para poder evangelizar, para poder andar em prol da obra de Deus. Portanto, a prata, ela representa obras realizadas pela graça do Senhor Jesus e não por intermédio econômico, né? Jesus ele fala disso em Mateus, no capítulo 10, do versículo 8 até o versículo 10. Aí vem as pedras preciosas. As pedras preciosas, elas simbolizam adornos da noiva de Cristo Jesus. João falou disso em Apocalipse 21, do 19 ao 20. O Espírito Santo, ele tem zelo pela noiva de Cristo. E o adorno com que o Espírito coloca na noiva é o
os dons espirituais, que também é como dons ministeriais. Tem pessoas que falam, eu tenho o dom da cura. Não tem. O dom é da igreja. Eu tenho o dom da palavra. Não tem. O dom é da igreja. O Espírito de Deus colocou na pessoa o dom do louvor, o dom da pregação, o dom da revelação, o dom da cura, que são 9 dons. E esses dons não é dons para ostentar beleza em fins de crescimento de ego humano. Não, isso é dádiva de Deus em prol da igreja para trabalhar em Cristo Jesus. Paulo fala disso em 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao 11. Atos dos Apóstolos 20, do versículo 28. E 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 28. E Efésios 4, 11, do 11 ao 13. Então, meus irmãos, as pedras preciosas, elas simbolizam a obra feita no poder do Espírito Santo, de maneira com que cada um usa o dom espiritual, que nós vemos Romanos no capítulo 8, do versículo 1 ao 16, e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. As pedras preciosas também faz parte do adorno ministerial, que era aquela estola sacerdotal, o peitoral que o sacerdote usava, que a gente vê lá em Êxodo 28, do versículo 15 ao 21. As pedras preciosas também faz parte do adorno da porta do muro da Nova Jerusalém, que João fala de Apocalipse 20, 21, do 18 até o 21. Então aqui nós temos as 3 primeiras classificações das medalhações, das recompensas. Aí vem a madeira. A madeira, meus irmãos, ela simboliza coisas que representam ter na vida, porém são obras mortas, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 11. Enquanto a madeira ela é um alimento pela seiva, pelo caule, ela continua verde, com aparência de vida. Porém, ela perde a seiva que mantém ela verdejante, o Isaías, Salmo até fala dela em Salmo 52, versículo 8. Ela torna seca e fáceis de serem queimadas no fogo. Jó também fala disso em João no capítulo 15, no versículo 5 e 6. Portanto, meus irmãos, a madeira ela representa a obra humana que não glorifica o nome do Senhor. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, no versículo 17. E por isso ela será facilmente queimada no fogo. O fogo é o teste do galardão, que está em Oséias 12. E no Oséias 4, versículo 12, Oséias fala sobre uma preparação. Nós vamos começar a campanha ali na igreja, que chama parousia, que é a preparação da vida de Cristo. Oséias fala: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 13, 3, versículo 13 e 14, que são coisas que serão fáceis ser queimadas. Jesus falou de árvore, João Batista falou de madeira, ele falou que toda árvore que não produz um bom fruto, que ela será cortada e lançada no fogo. Então, quer dizer, madeira é algo que não vai
vai passar no fogo da revelação, da aprovação. Aí vem o feno. O feno, ele é um tipo de planta que ele é cultivada e plantada pelo homem após a ceifa, após ceifada a cada alimento, né, que é alimento para o gado. E isso era visto muito no Velho Testamento, tipo Deuteronômio capítulo 4, versículo 33 e Provérbios 27, 25. Salomão também fala disso. O feno, ele simbolizava a obra feita pelo puro esforço humano e não pela graça de Deus, né? Paulo, ele dá esse relato em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 e também em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E por isso serão rapidamente queimados pelo fogo, né? Que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3 e no versículo 12. Aí, depois do feno vem a palha. A palha, ela é uma espécie de restolho, né, que é despedaçada, que é das plantas de algodão, de milho. A gente sabe que é algo que só serve para estercar e para meter fogo. Veja lá em Êxodo capítulo 5, versículo 12. Os israelitas, eles foram obrigados a colher palha para fazer tijolo por ocasião das suas escravidão lá no Egito. Nós vemos lá em Êxodo capítulo 5, no versículo 16 até o 18. A palha, meus irmãos, ela simboliza a obra feita por imposição e não por forma espontânea, né? Paulo fala disso em Colossenses capítulo 3, no versículo 23 e 24. E por isso não será rapidamente queimado no fogo, né? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 12 ao 14. O ouro, a prata e a pedra preciosa, esses representam a obra feita. O Espírito, que acompanharão o Espírito na eternidade, que é o Espírito que conduzirão todos os santos para a eternidade, né? Que João fala em Apocalipse capítulo 14 e no versículo 13. Porém, a madeira, o feno e a palha representa a obra humana feita na carne e por isso serão queimadas pelo fogo, né? Purificado do Espírito Santo, né? Que fala em Isaías capítulo 4, no versículo 3 ao 6 e também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Mas a pessoa verão naquele dia o servo do Senhor, Deus de Israel, galardoados por terem prestado serviço ao Evangelho, enquanto outros não deram atenção. Todavia os mesmos serão salvos. Alguém pode até estar pensando, mas então não vai adiantar eu andar na luz. Não, a pessoa que não recebeu os 3 primeiros galardão, que é o prata, que é o ouro e que é a pedra preciosa, os que ficaram por último, né, com os 3 que são desfavoráveis, né, que são a madeira, o feno e a palha, esses não serão galardoados, mas serão salvos. Eles serão salvos. Eles não vão estar perdidos. A Bíblia fala que muitas pessoas verão naquele dia Deus galardoando os vencedores, né? Os que
aplicaram as suas vidas no trabalho em prol do reino de Deus, que prestaram serviço ao Evangelho. Pois a salvação, meus irmãos, ela é pela graça. Efésios capítulo 2, e no versículo 8 e 9, fala que ela é pela graça. Porém, o galardão é a recompensa de Cristo para distribuir cada um segundo as suas obras. Paulo fala em 1 Coríntios 3 e no versículo 13. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, Jesus fala assim: eis que cedo eu venho, e o meu galardão vem comigo para dar cada um segundo as suas obras. Porque o tribunal de Cristo é para avaliação de obras de crente e não para julgamento de pecado. Por quê, meus irmãos? Porque uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus, todo decreto que te levava à condenação de eternidade sem Deus foi gravado lá em Romanos capítulo 8, no versículo 1, que nos diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o significado das coroas do tribunal de Cristo, a coroa, meus irmãos, ela é o símbolo da recompensa e do triunfo das Escrituras. A coroa, ela é um ornamento de uma forma circular que se colocava sobre a cabeça como símbolo de poder, distinção e dignidade. A coroa, ela fala também da honra e de posição e de autoridade. No livro de Salmo, capítulo 21, e no versículo 3 está escrito que ela é símbolo de honra, de autoridade, e também, meus irmãos, no Novo Testamento, a coroa, ela é um emblema de galardão que os santos receberão na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ela revela a posição de honra em salvação em Cristo Jesus. E tem também a coroa de alegria. Essa coroa, ela é conhecida como a coroa do ganhador de almas. O apóstolo Paulo, ele reconheceu que os crentes de Filipenses, que trabalhavam em Filipos, com as suas próprias coroas de alegrias, portanto, ele falava assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecerei deste modo firmes no Senhor. Então, quer dizer, ele falava: vocês que estão trabalhando, que estão arrastando pessoas das trevas para a maravilhosa luz, vocês são dignos da coroa. Ele falava em Filipenses 4, no versículo 1. E ao referir aqueles que havia ganhado para Cristo em Tessalonicenses muitas almas, o apóstolo Paulo, ele exaltou de alegria, dizendo: pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, a coroa em que exaltamos na presença do Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós, e sim vós sois a nossa alegria e a nossa glória. Aleluia. 1 Tessalonicenses 2, do versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo, ele alimentava a esperança de que ele reconheceria
pessoas que haviam ganhado almas para Cristo Jesus, né? E se alegrava com eles, com elas, na presença de Cristo. Poxa, mas que trabalho fenomenal! Você foi muito abençoado. Porque o Tiago, ele fala que a pessoa que ganha uma alma para Cristo, ele consegue apagar uma multidão de pecado, né? E tem a coroa da vida. A coroa da vida será para aqueles que não amaram as suas vidas por amor do Evangelho. Antes foram fiéis até a morte, né? Apocalipse capítulo 2, no versículo 10, fala dessa coroa. Essa coroa também ela será para aqueles que suportaram muitas tristezas, muito sofrimento, porém permaneceram firmes e venceram as aprovações desta vida. Tiago até chega a falar dela em Tiago capítulo 1 e no versículo 12. Temos também a coroa incorruptível, que será para aqueles que não andaram segundo a carne, né, que parece, mas segundo o Espírito, né? Eles aparentemente ali ninguém dava nada por eles, mas eles andavam em Espírito, que Paulo também relata em 1 Coríntios capítulo 9 e no versículo 25. Pedro relata no capítulo 1, 1 Pedro 1, e no versículo 4. A coroa da incorruptibilidade, ela é o prêmio de todos aqueles que se revestiram da imortalidade, a incorruptibilidade por ocasião do arrebatamento da igreja, né, que foi dito semana passada, em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 ao 54. Nós temos também a coroa da justiça. A coroa da justiça, ela será para todos aqueles que amaram e guardaram a vinda de Cristo, né, que Paulo fala em 2 Timóteo 4, versículo 8. A coroa da justiça, ela é uma recompensa revelada para aqueles que caminharam vigilante neste mundo, guardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que Paulo fala com Timóteo no capítulo 2 de Timóteo e no versículo 13. Existem muitos cristãos que vivem neste mundo desconectados com os céus e pensando apenas nas coisas dessa terra, que são coisas terrenas, que Paulo também fala em Colossenses 3, do versículo 1 até o versículo 2. E por isso, meus irmãos, corre um sério risco de perder esse tipo de galardão, que é a coroa da justiça. A coroa da justiça, ela é algo que nos enobrece. E temos também a coroa de glória. Essa coroa de glória, ela é conhecida como coroa ministerial, pastoral. Pessoas que estão na frente da obra de Deus, pregando o Evangelho, ensinando o caminho e manifestando o conhecimento bíblico para as pessoas se endereçar no caminho da retidão, né, que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 4. Este prêmio daqueles pioneiros que desdobravam e não mediram esforço, pessoas que trabalharam com constância em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Porém, é preciso que o pastor cumpra
aquelas condições estabelecidas que está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3, para que ele seja coroado diretamente pelo Supremo Pastor, né, que será o próprio Jesus, que irá colocar essa coroa na cabeça do tal premiado. Já temos os tipos das coroas de recompensa. Nós sabemos, meus irmãos, que o Apocalipse ele é essencialmente o livro do juiz. Pois esse juízo, conforme o apóstolo Pedro escreveu, ele deve começar primeiro pelos crentes, as pessoas que andam com Cristo, dizendo: porque nessa ocasião de começar o juiz pela casa do Senhor, chegando, ora, a ser primeiro, vem por nós, na qual será o fim daqueles que não obedeceram o Evangelho. Então o apóstolo Pedro ele fala em 1 Pedro 4,17 que o juiz vai começar na casa de Deus. Nós, primeiros 3 capítulos, né, o Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, ele começa com o juiz pela sua casa, né? Depois que ele derrama o juízo sobre os ímpios, conforme nós vemos a partir do versículo 6 do capítulo 6 de Apocalipse 6:20. O conteúdo da mensagem de Jesus Cristo é as 7 igrejas da Ásia, que serve de base para o critério do julgamento. Ele usará para com cada igreja de um modo geral no tribunal de Cristo. Como nós podemos observar, algumas igrejas, que é a Esmirna, né, e a Filadélfia, ela foi elogiada, né, e elas foram recompensadas. Elas tiveram as suas recompensas. E nós vemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11, e Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Porém, a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes e de Laodiceia, houve uma dura crítica, uma exortação, uma reprovação, né? Que você pode ver em Apocalipse capítulo 2:4, Apocalipse capítulo 2:14, 2:20, né? 3:15, 3:1 de Apocalipse, né? Que foram exortadas. Embora ela não tenha falta, também ela não tem elogios e nem tem recompensa. O nosso Deus, ele não é injusto para esquecer do nosso trabalho, né? Veja o que Paulo, ou seja, o escritor aos Hebreus, fala em Hebreus capítulo 6, no versículo 11: ainda que sejamos falhos, meus irmãos, nós temos uma mania de só ver defeito nas pessoas, nas outras igrejas, criticar. A única igreja boazinha, certinha é a nossa. Entretanto, Jesus Cristo, ele observou muitos defeitos naquela igreja, naquelas igrejas. Inclusive, meus irmãos, a heresia das falsas doutrinas das igrejas, na igreja de Pérgamo e também na igreja de Tiatira, né? Quando eles estavam julgando uma e a outras igrejas, Jesus estava julgando eles, né? Veja em Apocalipse 2, no versículo 14 e 15, e Apocalipse 2, capítulo 20 e 24. Toda
Todavia, Cristo também observou virtudes e qualidade em cada uma dessas igrejas. Portanto, meus irmãos, o mérito do julgamento do tribunal de Cristo não será os nossos pecados, pois esse nunca será traduzido em memórias. Por que eles não serão trazidos em memórias? Porque Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5 e no versículo 17 que se alguém está em Cristo Jesus é uma nova criatura, que as coisas velhas que passou são passado, eis que tudo se faz novo. O mérito será a obra dos crentes e não dos pecados, né? Que igual eu repito em Romanos 8, versículo 1, que não serão condenados aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E acerca disso, o apóstolo Paulo ele escreveu a maestria dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente e construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edificar, ou como edifica. Porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que já foi posto, no qual Jesus Cristo é o condutor. Contudo, se alguém edificar algum fundamento, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, ferro, manifesta-se e tornará a obra de cada um como feno, como palha, como os objetos que foram citados. Pois o dia ele demonstra que está sendo revelado pelo fogo, né? Que tudo isso vai passar pelo fogo, na qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que abre o fundamento, que edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém queimar, esse sofrerá o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, que através do fogo se revelará. Então Paulo está falando aqui da revelação que o fogo vai manifestar, né? 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 15, a obra de cada um, né? E temos as igrejas, que é a igreja de Éfeso, que ele falou com a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, Apocalipse 2:2. Porém, a mesma igreja de Éfeso, ele recompensa ao vencedor, dar-lhe de alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, Deus reprova a obra, mas ele declara a salvação dela, que é o capítulo 2 e no versículo 7 de Apocalipse. Por obra ela foi reprovada, né? Mas por renúncia do pecado, por andar em Cristo, ela recebeu o direito para alimentar da árvore da vida que está no paraíso de Deus, né? Que está em Apocalipse 2, no versículo 7. É claro que este prêmio ele é prometido aos vencedores, que possui o significado espiritual, a promessa para os vencedores, né, que voltarem a alimentar da árvore da vida, né, que é uma recuperação de privilégios perdidos no
consegue se reconectar nele em Apocalipse 22, no versículo 1 ao 5. Por quem? Por Cristo Jesus, pela remissão de pecado. Quem não ficará feliz de ser recompensado com o direito que lhe foi tirado lá em Gênesis, né? No caso, igual no começo do culto aqui, os irmãos viram que eu me sinto assim, pecador. A gente sente que pisou fora da faixa, porque Deus é muito santo. O grau de relevância da santidade de Deus é muito alto. E a gente tem que o tempo todo nunca se sentir qualificado, possibilitado e pronto, mas sempre rebaixando de nível, né? E pedindo misericórdia para que o nível do poder do Espírito de Deus possa nos levantar, possa nos colocar mais próximo da presença santa, né, do Todo-Poderoso. Então, infeliz é aqueles que perderam essa reconexão. E a Bíblia também ela nos demonstra a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna ela teve uma reprovação do Senhor Jesus. Jesus falou assim: eu conheço a tua obra, né? Então quer dizer, mas ele falou assim: eu também vejo a sua tribulação, né? Que vocês estão sendo atribulados e perseguidos. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Para a mesma igreja de Esmirna, ele representa a recompensa. Ele fala assim: o vencedor de maneira alguma sofrerá o dano da segunda morte. Capítulo 2, versículo 11 de Apocalipse. Então o que ele está falando? Eu não vou condenar vocês. Mesmo tudo que vocês estão fazendo, eu estou vendo o esforço. Porque, meus irmãos, nós temos que sim, que se colocar na posição de pecador e chorar, e rasgar as vestes, e manifestar mesmo que Deus, eu sou vacilão, eu sou perdido, eu preciso da recompensa, eu preciso da misericórdia. Porque, meus irmãos, Deus agrada disso. Deus agrada disso. Nós vemos que Deus, ele reprova, ele fala: eu conheço vocês, o que vocês estão fazendo, eu conheço a obra de vocês. Mas ele falou: não está passando em branca a tribulação que vocês estão passando com os imperadores, que vocês estão renunciando os cultos pagãos, por causa disso vocês estão sendo perseguidos. Então aqui, de maneira alguma vocês vão provar o dano da segunda morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Não se renda ao paganismo, não se renda aos falsos deuses, porque os deuses, eles podem trazer alegria terrena, talvez, alguns regozijos terreno, mas eu sou o Deus da eternidade, que posso levar vocês para um alto elevado trono de recompensa e de galardão. Então, para os que morreram, como os mártires, que haveria recompensa na vida abundante, é indescritível na eternidade, simbolizada pela coroa da vida, que ali muitas pessoas morreram porque não prestaram culto a Domiciano. Então eles foram reprovados a princípio, mas depois eles foram descansados na palavra de salvação. Já para a igreja de Pérgamo, ele diz: eu conheço o lugar em que vocês habitam. Ele falou lá no livro de Apocalipse 2, no versículo 3. Ele fala assim, para a mesma igreja, ele fala assim, a igreja de Pérgamo, ele fala: eu conheço aonde vocês estão morando, eu sei o que vocês têm praticado, eu
recompensa a igreja, porque ele vê que a igreja não é uma igreja desleixada, é uma igreja que vacila, que tropeça. Mas ele fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei também da pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca escrito o nome novo, na qual ninguém conhece exceto aquele que recebe. Então, quer dizer, eles estavam sendo tão injustos, né, que às vezes eles estavam até mesmo trocando os nomes. Ah, você é fulano de tal? Não, eu chamo ciclano. Mas isso não quer dizer que eles estavam mentindo, praticamente mentindo. Eles estavam se ausentando de fazer parte de um elenco que trazia perdição para aquele momento atual, né? E o nome que eles estavam renegando aqui é um nome que Deus fala com eles: olha, a pedrinha branca será a identidade de vocês. Segundo um entendimento que havia uma prática em Pérgamo de entregar a pedrinha branca com o nome do réu, né? Porque eles colocavam o nome da pedrinha como símbolo de sua absolvição perante a justiça, né? E o justificado, eles receberiam honra inimaginável na eternidade como a recompensa da desonra, da humilhação que ele sofria na vida, né? Então, quer dizer, o nome era colocado na pedrinha, tanto da absolvição quanto da condenação. Esse era o problema que eles estavam enfrentando com a questão do nome e da negação das coisas do império. Para a igreja de Tiatira, ele disse: eu conheço as suas obras e conheço também as tuas últimas, mais numerosas obras, que são do que das primeiras. Então, quer dizer, a princípio, quando eles conseguiram se conectar com Jesus, eles praticavam coisas que não eram favoráveis à sã doutrina. Mas eles não renunciavam ao nome do Senhor, mas permaneciam. Eles não invocavam um outro Deus, eles permaneciam em busca e não deixavam que o amor de Deus e a fé esfriassem em seus corações. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 19, o Senhor fala: eu conheço as suas últimas obras, que são mais numerosas do que das primeiras. Era uma reprovação, porque, vamos supor, Cristo olha para mim e fala assim: eu sei o que você fez hoje. Aí aquilo que eu fiz de errado, alguma coisa que eu tropecei, vai vir na minha memória na mesma hora. E foi isso que aconteceu com eles. Mas para a mesma igreja de Tiatira, ele dá uma recompensa. Ele fala assim: o vencedor, os que guardar até o fim a minha obra, eu darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro regerá e reproduzirá pedaços a pedaços, como se fosse de barro, e dar-lhe a eternidade, e dar-lhe ainda a estrela da manhã, que tem Apocalipse 2, versículo 26 ao 28. Portanto, muitos servos fiéis que mostraram eficácia na administrativa, neste empenho da vida, eles receberão para administrar a cidade e governar, né? Ser governo de Cristo, né? Que Cristo falou em Apocalipse 19, 17 ao 19. Para a igreja eu finalizo a igreja de Laodiceia,
Mas eu tinha que falar das demais igrejas. A igreja de Sardes, ele diz: eu conheço as tuas obras. Tu tens o nome que vive, mas és morto. Irmãos, quantas vezes nós temos contemplado isso no nosso meio? Pessoas que já não têm mais a ligação com Deus. Pessoas que já perderam a fé em Cristo, que já se entregaram ao pecado, que já estão envolvidos na perdição humana. Quantas pessoas que nem congrega mais, nem toma ceia mais, mas vai ter um evento, a pessoa tem um monte alerta, ela tem um conhecimento afinado. O que ela faz? Ela põe uma gravata, tudo errado, andando tudo torto, às vezes com a vida tudo tropeçosa, mas ela vai lá, ela pega a oportunidade, ela faz o relampejo humano na terra e tudo acontece. E eles falam, todo mundo aplaude, fala: nossa, que magnífico desse pregador, esse é um tremendo homem de Deus. Só que Deus está olhando para a pessoa e está falando assim: filho, eu queria sim te utilizar, porque o dom que Deus dá é um dom que ele não toma de volta. Ele não toma. Permanece com a pessoa. Só que Deus olha para a pessoa e fala: eu conheço você. Você tem um semblante de vivo, mas você está morto, filho. Apocalipse 3:1. Você está morto. Para a igreja de Sardes, ele falou isso: vocês estão mortos. Vocês acham que está vivo, mas está morto. Mas é a igreja do Senhor. Ele falou assim: a minha recompensa é para o vencedor. O vencedor, ele vestirá de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, Deus conhece o nosso estágio de fracasso, mas Ele não tira de nós o direito de ser salvo. Ele não tira de nós o direito de ser redimidos. Aqui Ele está falando com eles que ia dar para eles o direito, ia colocar para eles o direito aqui, que de maneira alguma ia pagar o nome do livro da vida, em Apocalipse 3:5, porque para os crentes que conservavam suas vestimentas limpas, eles permaneciam vigilantes, e eles teriam uma honra e teria também um nome lembrado por Cristo. Só que diante dos anjos, quem não fica feliz? Uma pessoa muito importante, citada o nome diante das autoridades. Imagina aquela comitiva de anjos assim, e os anjos falando o seu nome. Ele falando: Nayara, você venceu. José da Silva, Vinícius, você foi fenomenal. Você tropeçou, você vacilou, você perdeu muitas das vezes a fé, mas voltou. Você rastejou, mas você venceu, Vinícius. Você venceu, Sheila. Você venceu, José da Silva, Nayara. Então, eu vou confessar o nome de vocês agora diante do meu Pai e de seus santos anjos, e de maneira nenhuma o nome de vocês será arriscado. Já a igreja de Filadélfia, meus irmãos, foi a igreja que Deus aplaudiu, que Jesus aplaudiu. Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Jesus falou com a Filadélfia: eu conheço
as tuas obras. Claro que eu conheço 3:8 de Apocalipse. Para a mesma igreja, ele fala a recompensa assim: ao vencedor farei a coluna dos santuários do meu Deus. Mas será nem jamais será. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e não é o nome. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e também da nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Aleluia. As recompensas são diversas a cada um que possui a espécie, a reparação da eternidade. A recompensa, ela tem a ver com o crente fiel, cujo trabalho foi severo na vida, né? E eu finalizo na Laodiceia. A Laodiceia, Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Ela tremeu, né? Apocalipse 3:15. Porém, para a mesma Laodiceia, ele lhe dá a recompensa. Ele fala assim: o vencedor dar-lhe de assentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Esse tipo de recompensa é uma das mais honrosas e enfatizante, com a infinita misericórdia divina para com a igreja em pior condição espiritual. O significado aqui, meus irmãos, é a posição de honra e de destaque do governo de Cristo. Então, nesse momento exato, pode ter pessoas aqui que estão desigrejado, que não está congregando, né, que não está conseguindo, né, se pactuar com o corpo e com o sangue de Jesus, que no momento exato agora as condições suas são desfavoráveis, né? Você tem esse reconhecimento e sabe que não há uma probabilidade de recompensa, né? Isso é você te julgando. Paulo falou assim: quando nós julgamos nós mesmos, nós não temos que ser julgados pelo mundo, né? Porque nós mesmos conseguimos fazer o nosso próprio julgamento. Então você reconhece isso, você fala: oh, meu Deus, só o Senhor sabe o meu estágio, só o Senhor conhece a minha sina, o meu caminhar, as minhas pegadas na terra, né? E você vai se esforçando, vai lutando, vai se arrastando, vai se colocando em posição de humilhação, pedindo a Deus a misericórdia, buscando, né? E Deus reconhece tudo isso, né? Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia. Então, meus irmãos, essa palavra que foi ministrada hoje é sobre essa recompensa, né? As pessoas que se esforçarem, não importa como, se é recompensa de ouro, né? Se é recompensa de prata, se é recompensa de bronze, né? Não importa como, se é recompensa de palha, ou se é recompensa de madeira, ou se é recompensa de feno, né? Qualquer jeito que você fosse colocar diante de Deus, ainda que você não seja galardoado, mas pelo seu empenho, pelo seu esforço, você será salvo. Mas temos que lutar. Está falando dos vencedores, não está falando dos vencidos. Temos que lutar. Temos que acreditar na salvação, acreditar que Jesus vai vir nos buscar e que nós somos fruto, né, da sua morte ali na cruz do Calvário. Amém? Então, esta palavra, ela não pode passar em branco na sua mente. Guarda isso, por isso que eu falei.
observo cada critério, cada palavra, cada explicação, porque isso é de extrema importância. Talvez eu não estou falando na posição de ouro. Eu não sei se eu sou posição de prata. Eu não sei se eu sou posição de bronze, né, que é as 3 classificações. Talvez eu possa ser feno, eu posso ser palha, madeira. Eu não sei que tipo de galardão eu vou receber. Mas eu estou lutando, irmão. Estou insistindo. Estou buscando. O apóstolo Paulo, ele falou assim, em 1 Coríntios 4, 16 e 17, ele falou que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso de muito excelente glória. Que nós não atentamos para as coisas que vemos da terra, que são terrenas, mas colocamos os nossos olhos naquilo que não se vimos, porque são espirituais. Então, nós sabemos que algo de Deus vai nos acontecer, só que ainda não chegou esse dia. Nós temos que lutar, ainda que o Jesus volte e às vezes pegue a gente até mesmo sem estar praticando a obra em pregação, em louvor, em buscando as almas, mas que a gente esteja firme, que a nossa esperança não seja desvaziada ou despercebida ou desconectada nele. Amém, pessoal? Então é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para passar para os irmãos. Aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor nosso Deus, ele permaneça a falar